Você já se sentiu cansado depois de um dia inteiro de descanso? Às vezes, no final de semana, nos feriados, nos dias em que a gente não trabalha oficialmente, a gente ainda assim se sente cansado. Quando a gente tira férias e no período das férias, até no final delas, a gente ainda se sente cansado. Mas afinal, da onde vem esse cansaço? Por que será que nós estamos nos sentindo cansados o tempo todo? É pensando sobre isso que o filósofo Byung-Chul Han traz em sua obra A Sociedade do Cansaço, uma reflexão sobre o que está acontecendo conosco, com a nossa sociedade, e por que a sensação de cansaço se tornou tão presente nos nossos dias, mesmo quando a gente está supostamente em um momento de entretenimento, de diversão, de distração, de férias, de repouso. E a questão interessante que ele vai nos trazer, e que tem muita relação com o trabalho, e por isso a gente está comentando aqui, né? A gestão do nosso trabalho e a gestão das pessoas, dos nossos liderados, de repente, é importante a gente entender que o que acontece, segundo o filósofo, na nossa sociedade é que o carrasco, ou a pessoa que está cobrando você o tempo todo pelo melhor resultado, pelo maior desempenho, é você mesmo. No dia a dia, nossas mentes, nossos cérebros estão constantemente conversando, discutindo, às vezes até brigando com a gente mesmo para falar sobre desempenho. Será que eu estou desempenhando bem? Será que eu não tenho que performar ainda mais, buscar por resultados maiores? Isso está na nossa mente o tempo todo. Não é mais a figura do chefe, não é mais a figura do Estado, não é mais a figura de um carrasco externo que cobra a gente o tempo todo. Somos nós mesmos, a nossa mente, constantemente, 24 horas, perguntando, cobrando e questionando se nós estamos fazendo todo o possível para sermos melhores, para sermos a nossa versão melhor, para sermos melhor que ontem. E isso, inclusive, vem e nos abraça quando a gente está no momento de descanso. E as questões aparecem como: será que eu estou fazendo nada neste momento e por isso deixando de ter um bom desempenho? Será que o meu colega, meus amigos, as pessoas que eu conheço, ou mesmo pessoas do mercado, não estão usando esse tempo para trabalhar e construir mais coisas enquanto eu estou aqui fazendo nada, entre aspas? O descanso se tornou um nada. E como ele é nada e não gera produtividade, a gente inclusive pode se sentir mal por estar ali naquele momento improdutivo, como se aquilo fosse um demérito. Eu preciso produzir isso o tempo todo. Os nossos pensamentos, então, são inundados de algumas questões. Por exemplo, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou fazendo todo o possível? Será que eu estou sendo produtivo? Me sinto inútil, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Me sinto cansado, mas não fiz nada hoje. Me sinto mal, porque os outros estão produzindo muito mais do que eu. Esses pensamentos vão inundando a nossa mente e variações dele ou alterações vêm cada vez mais nos nossos dia a dias, ali nos nossos pensamentos, levando a gente a sempre procurar sermos produtivos. E quando não somos produtivos, vêm os questionamentos. Esta não produtividade está me levando a algum caminho ruim em que eu não terei resultados que eu espero. Por mais que, de repente, você já tenha os resultados que você deseja. Reconhecer, né, os nossos ganhos tem sido cada vez mais difícil. E isso nos leva a quadros das doenças mentais mais comuns que nós conhecemos hoje. Nós temos quadros de depressão, nós temos o quadro do burnout, nós temos alguns quadros clínicos que vêm a partir dessa pressão constante que hoje é criada na nossa mente. Isso porque agora é 24 horas alguém te cobrando. E esse alguém é você mesmo. Então a nossa mente, que está com a gente o tempo todo, está o tempo todo nos cobrando, nos questionando, nos indagando, nos cobrando. E esta cobrança constante, claro, vai gerar um cansaço. Nós estamos cansados de sermos cobrados. Por mais que você diga: poxa, mas eu não tenho uma cobrança tão grande no meu líder direto, do meu chefe, eu não tenho uma cobrança tão grande assim das pessoas que estão à minha volta. Mas mesmo assim eu me sinto extremamente ansioso, ou eu me sinto inseguro, ou eu me sinto improdutivo. Isso porque é a minha mente que está
fazendo esses questionamentos, está trazendo essas questões, essas perguntas e essas cobranças. Lidar com isso tem se tornado um grande desafio para nós, porque agora nós temos que lidar com um carrasco 24 horas por dia dentro das nossas cabeças, das nossas mentes, somos nós mesmos. E aí, para piorar a situação, a gente costuma ver muitas pessoas trazendo filosofias que tornam isso ainda mais problemático. Quando a gente fala do tudo é possível, se você se dedicar o suficiente, você chega lá, o mundo, né, e todas as circunstâncias que nos rodeiam não são importantes, o importante é que você vai lutar e você vai conseguir, porque você vai chegar lá. Essas filosofias do você consegue tudo independente do meio, independente das situações, pioram e ampliam essa noção do monstro interior, daquilo que são os nossos pensamentos que ficam cobrando a gente o tempo todo. Afinal, aparece a filosofia do tudo é possível, basta você se dedicar. O que, sabemos, não é verdade, não é bem assim. Nós temos que compreender racionalmente as possibilidades que nós temos, mas também as limitações que estão ao nosso redor, para que a gente também não crie expectativas surreais sobre aquilo que é possível. E claro, transformemos isso em mais momentos ali de pressão, de cobrança e de tristeza, porque a gente não alcançou aquela meta homérica, gigante, que nós queríamos alcançar. Dentro disso é muito perigoso para nós quando a gente vai para o ambiente de trabalho e a gente não observa e não coloca os limites onde a gente precisa. Enquanto líderes de equipes, a gente precisa compreender, orientar as pessoas e, ao perceber que estas cobranças internas estão começando realmente a passar por uma situação desmedida, orientar os nossos liderados a procurar ajuda. Nós não precisamos lidar com essas situações sozinhas ou, se possível, na verdade, seria bom a gente não lidar com ela de uma forma solitária, porque estamos lutando contra nós mesmos. É muito difícil você lutar contra alguém que te conhece tão profundamente e sabe o que falar para poder te machucar quando for ali a situação, quando sentir que é necessário. Procurar uma ajuda é importante. Como líderes, a gente procura orientar as pessoas. É hora de procurar um terapeuta, converse com um psicólogo, procure uma ajuda, porque essa programação que está no nosso cérebro, para que ela seja reestruturada, pode levar tempo. E a gente talvez precise de ajuda. Então, como líderes, a gente precisa estar atento e guiar as pessoas a procurar uma ajuda especializada. Não caberá ao líder conseguir curar esse tipo de pensamento, porque são coisas profundas que envolvem, aliás, inclusive, pode envolver coisas muito além do trabalho. Por isso é importante que a gente tenha um profissional que vá olhar para a gente de uma forma muito mais global do que apenas no recorte do trabalho. Mas como líder, a gente pode fazer isso. Como alguém que está sendo liderado, alguém que tem um líder, né? Ou seja, eu enquanto para o meu chefe ou para o meu trabalho, também é importante que a gente entenda e reconheça os sinais de que aqueles pensamentos, aquelas cobranças, elas estão chegando num estado desmedido para que a gente possa procurar ajuda. E, se possível, tenha acompanhamento constante, porque isso é uma armadilha que a gente talvez não perceba. É uma sedução que vai nos envolvendo num discurso tão interessante e engajador que a gente entra pela alegria e quando a gente vê, estamos quase numa sensação de escravidão pela produtividade. E a gente pode nem perceber que a gente está precisando de ajuda. Então é interessante que a gente mantenha os nossos radares acesos e nos questionemos de onde está vindo tanta cobrança, tantas perguntas, que produtividade exacerbada, exagerada é essa que eu preciso ter para provar o meu valor? E por que o meu valor está relacionado a uma produtividade constante? E produtividade para o quê? O que eu estou produzindo o tempo todo? E por que produzir o tempo todo? As redes sociais, isto é um olhar muito meu, ela também nos influencia nisso, porque ela também está constantemente nos convidando a produzir conteúdo. Eu preciso mostrar a minha melhor versão, eu preciso ter bons textos ali para colocar no LinkedIn, eu preciso ter imagens lindas de viagens internacionais para colocar no meu Instagram, eu preciso ter um vídeo engraçado, divertido, bem-humorado para alimentar o TikTok, eu preciso ter pensamentos para o Threads ou para o Twitter ou, enfim, para qualquer outra rede social. Cada rede social que surge, ela nos cobra e nos pede algum tipo de performance. E aí nós estamos performando na vida pessoal,
pessoal e performando na vida profissional também. O tempo todo é uma performance, o tempo todo é uma busca pela produtividade, pela exibição do bem-estar, da felicidade e do sucesso. Porém, sabemos que não é assim. Há dias que o cabelo não tá bom, tem momentos que a gente tá triste, tem dias que a gente só quer ficar sentado no sofá com a calça rasgada assistindo aquela série e tá tudo bem. Mas a gente vive num momento onde isso não pode necessariamente aparecer, a não ser que seja como uma face de humor, que você faça isso para brincar e que você gere likes, que você gere comentários. Ou seja, até aquilo que é momento relaxado agora se tornou objeto de performance e desempenho. Tudo bem, você pode ficar lá, desde que você tire uma foto e poste e tenha muitos likes sobre isso. Performar é importante, mesmo quando você está tentando relaxar, quando você está tentando não fazer nada. A performance acaba sendo uma cobrança que você tem, que a gente tem no nosso dia a dia. Claro que isso não é absoluto, estou falando aqui de alguns pensamentos que podem afetar algumas pessoas. Talvez tenham pessoas que não passem por isso, e que ótimo. Por isso que nós vivemos numa sociedade múltipla, diferente e diversa. Nós vamos experimentar, experienciar e vivenciar a vida de maneiras diferentes. Porém, esse olhar que a sociedade do cansaço traz para nós me parece muito recorrente. Eu observo isso em muitas pessoas próximas a mim e também em mim mesmo. E é uma obra de um pensador, de um filósofo, que nos traz essa provocação. E o principal, a principal ideia dela é essa: o nosso carrasco, ou aquele que nos cobra, partiu e saiu do externo e entrou do lado interno. E as ferramentas que hoje aparecem ao nosso redor, como as redes sociais, como discursos motivacionais e outras ferramentas, elas alimentam esse monstro que estou chamando interno, ou esse carrasco interno que nós temos em busca de um desempenho, de uma produtividade constante. E se a gente não para refletir sobre isso e mudar o jogo, a gente simplesmente vai no automático ser levado por essa onda e por esses pensamentos que vão se tornando automáticos no nosso dia a dia. Então, trabalhar com isso é pensar sobre, questionar e colocar um limite sobre isso. Existem formas da gente tratar. Hoje, o que eu tenho aconselhado, tanto para os meus liderados, para os meus mentorados e para mim mesmo, porque não, é buscar ajuda, refletir todos os dias, entender as nossas ações e dividir as coisas. Isso é um hobby, isso eu estou me divertindo, isso não é para ser produtivo, isso não tem que ter números e desempenho. Isso é um momento meu, é um momento que eu estou aqui me distraindo e eu não serei produtivo. Serei aqui contra essa cultura da produção em massa, daquilo que eu preciso o tempo todo. Agora eu estou no momento de não fazer nada. O ócio também é importante. Agora, neste último momento, eu vou produzir, eu vou fazer aquilo que é necessário dentro de um conceito que faça sentido. Essas divisões precisam estar conscientes, porque no automático a gente pode cair no canto da sereia e ficar ali totalmente mergulhado numa situação em que nós estamos constantemente buscando por mais produtividade, mais desempenho e mais resultados. Nós não precisamos gerar resultados o tempo todo. Isso é uma ilusão que estão criando e que a gente está caindo o tempo todo. Acho isso uma provocação importante. Entender até onde eu vou produzir e até onde eu não preciso mais produzir. A produção já existe e ela vai continuar a partir dali, lidando com seus caminhos, e eu vou descansar, porque é o momento que eu tenho para descansar. Separar esses momentos também é super importante. Procurar ajuda, pensar sobre isso criticamente, ter criticismo sobre aquilo que a gente está pensando e, claro, quando sempre que possível, observar ao nosso redor e, se possível, até aconselhar ali, ajudar os nossos colegas, amigos e liderados a procurar ajuda quando for necessário. Pode ser um momento que a gente está ajudando a vencer ou lidar com o conceito da sociedade do cansaço. Do contrário, cada vez mais a gente vai se sentir cansado todos os dias, mesmo quando a gente está querendo descansar, tirar férias, colocar as pernas para o ar, a gente vai continuar se sentindo ou cansado ou culpado por estar ali naquele momento de ócio, de não fazer nada. Mas não fazer nada não é uma vergonha, a gente precisa disso, faz parte da natureza humana e a gente precisa reconhecer isso. Então, esse pensamento, e é interessante a gente trazer o olhar da filosofia para o trabalho, para aquilo que a gente está fazendo, para conseguir encontrar os limites. A Sociedade do Cansaço é uma obra filosófica,
do pensamento contemporâneo, da sociedade que nós estamos vivendo. E é interessante para que a gente consiga compreender e nos provocar e entender se nós estamos caindo em alguma armadilha dessa sociedade da produtividade extrema. É interessante pensar sobre isso. Fica aqui a minha dica, a minha recomendação do livro A Sociedade do Cansaço, e para a gente pensar melhor sobre o que está causando tanto cansaço em nós e se esta coisa que está causando cansaço não está dentro da nossa mente, não está ali conosco, criando pensamentos e fazendo com que a gente esteja o tempo todo sob o olhar de um grande carrasco, que somos nós mesmos. Então é isso, fiquem tranquilos, fiquem calmos, pensem, reflitam sobre isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.